a gente terá a integral de x ao quadrado cosseno de x dx mais integral de 2x cosseno de x dx. Eu vou focar só nessa, porque essa é a mais complicada, e eu acho que vai ter uma hora nessa conta que a gente vai automaticamente resolver essa aqui também. Uhum. Então eu vou focar nela. Bem, aqui a gente tem que decidir que alguém vai ter que ser o U e alguém vai ter que ser o DV. Lembra da aula passada? Integração por partes é assim, você chama alguém de U e alguém de DV, certo? Certo. E eu até te mandei aquele liat, né? E tem Uhum. sempre um tipo de função que é mais interessante de ser o U, outro tipo que é mais interessante de ser o DV. E aqui, quem que você acha nessa que eu vou ter que chamar de U? Eu chamaria o x ao quadrado. Perfeito, chamaria certo. Então, o U é o x ao quadrado. Portanto, o du é igual ao 2x dx. É por isso que eu acho que vai ter uma hora que a gente vai conseguir resolver automaticamente a outra ali. Agora, o que é o dv, né? Bem, se isso aqui é o u, isso aqui tudo vai ser o dv. E é bem interessante que o dv seja o cosseno, porque como a gente vai ter que integrar, normalmente integrar aumenta a complexidade, aumenta o grau da função. Então, assim, a gente vai fazer uma coisa mais tranquilamente, né? Então, cosseno de x dx é o dv. Então, a integral, se você olhar lá na tabelinha de integrais, né? A integral do cosseno é o seno. Uhum. A integração por partes, ela é basicamente o seguinte: você tem que u dv é igual a u v menos a integral de v du. Só colocar as peças no lugar, então. Quem é u e quem é v, né? U, x ao quadrado. V, seno de x. Agora, menos a integral de v, que é o seno de x, vezes o du, que é 2x. Isso não foi a coisa mais legal do mundo, porque agora temos que fazer a integral por partes de novo, concorda comigo? Porque, de Uhum. novo, tu tem x multiplicando seno. Então, isso é chato, né? Fazer o que ele tem que fazer, né? Vamos lá. Então, de novo, eu vou chamar alguma coisa de u. De novo, vai ser o... Bem, eu vou chamar só o x, tá? Esse 2 eu vou passar para fora. Deixa eu fazer o seguinte. Tá bom? Uhum. Então, o u agora vai ser o x. O u vai ser o x. O v... Quem que vai ser o dv, então, aqui? Me diga. Se eu chamei esse cara aqui de x, quem que vai ser o... Desculpa, se eu chamei esse cara ali o x, eu chamei ele de u, quem que será o dv? Vai ser o seno de x dx. Isso, sendo de x dx, tem que ser dx junto. E se você olhar na tabela, a integral do seno de x é menos o cosseno. Sim. Sim. Ótimo. Então, pela mesma lógica, a integral aqui vai ser o v menos a integral de v du. Vai ficar mais a integral do cosseno, de novo, é o menos seno. Então, fica menos seno de x. Ok?
Ok? Ok. Então pronto. Agora, essa integral aqui é bem interessante, né? Claro, ainda tem esse 2 esse 2 multiplicando, né? Tava lá fora. Porque ela nos mostra que se você tem a integral ali do x seno de x, você vai ter o cosseno fora e o seno dentro ali como resposta. Beleza? Então Beleza. significa que essa primeira aqui é grande, mas vamos lá. Só essa parte, apenas essa sozinha, é igual a isso aqui. E agora, menos, né? Era menos 2. Então, até menos 2, menos 2. Então, isso menos centímetros. E agora todo esse cara ali eu vou escrever mais bonitinho, tá? Senão vai ficar muito feio, assim, largado desse jeito. Mais 2x cosseno de x, mais 2 seno de x. Bem, quando a gente olha a outra integral, ela é bem parecida, né? Com aquela que a gente estava resolvendo antes aqui, ó. Não é? Uhum. Porque ela saiu de x, vezes x dx é que é cosseno, né? Então, bem, a gente poderia, né, fazer por analogia, encontrar alguma coisa aí do tipo menos ou mais, daí não sei, teria realmente que pensar um pouquinho, x seno de x mais 2 cosseno de x. Mas eu gostaria que você fizesse, tá bom? Tá Eu bem. posso deixar aqui aparecendo já o que eu fiz, posso salvar também para te mandar. Eu quero que você faça a integral por partes ali daquele carinha, pode ser? O 2x cosseno de x? Isso, 2x cosseno de x, isso mesmo. Eu vou te Beleza. mandar, vou te mandar o que eu acabei de fazer, pra poder usar Uhum. como referência. Tranquilo. Tranquilidade, qualquer coisa, pergunta. Uhum. Vou pegar aqui. Eu tive que arrumar o ventilador aqui. Se tu Ah, perguntou qualquer coisa, eu não ouvi, desculpa. ah, não, sem problemas, não. Não perguntei ainda. Beleza, beleza. Beleza.
Eu terminei aqui, vou te mandar a foto. Beleza. Acabei de enviar. Deixa eu ver aqui. Deixa eu pôr aqui. Tem um erro aqui. Mas é um erro bobo. O 2 multiplica todo mundo. Ele multiplica todo o resultado da integral, tá vendo? Uhum, E do jeito que tu escreveu, ele está multiplicando só o x. entendi. Ele tem que multiplicar o resultado dessa integralzinha também. Certo? Certo, Entendeu? então colocar tudo entre parênteses. Isso resolve. Beleza. Isso aí. Vamos para a próxima. Tem alguma que tu queira ver especialmente ali? Ou vamos Deixa. seguindo a sequência? Podemos fazer a letra E, que acho que é arco tangente 4T. Claro. Tá com aquele liate aí? Aquele negócio que eu te passei? Deixa eu abrir Lá no aqui. teu zap tem, né? Uhum. Se você olhar lá no liate, você vai ver uma coisa muito interessante. O I significa inversas. Inversas de trigonométrica, ou seja, arco tangente, arco seno, arco cosseno. Tá bom? Uhum. Então, significa que para resolver essa aqui, você precisa fazer uma derivada. Tá bom? Tá bom. Então, bizarramente, o que você vai ter é o seguinte. U é o arco tangente de 4T. Du, bem, eu sinceramente não lembro qual é a derivada. Eu vou dar uma olhadinha lá na tabela. Derivada do arco tangente, eu não sei. De cabeça. Sim, Tô pegando aqui. De também vou acordo com a abrir. minha papelada, é 1 sobre 1 sobre 1 mais x ao quadrado. No caso, t ao quadrado. O problema é que nós não temos só t dentro, nós temos 4t, então vai ficar 4 1 mais 4t ao quadrado dt. Ok? Ok. Ó, esse quadrado aqui é fora. Beleza? Esse u que aparece naquela tabela que eu te enviei é como se fosse uma regra da cadeia resumida, beleza? Para a gente não ficar Beleza. perdendo muito tempo fazendo aquelas 1000 contas da regra da cadeia, que uma hora fica meio chato, fica meio demorado, sacou? Tipo Isso aqui. aqui, se tu tiver ainda que fazer uma regra da cadeia, vai escrever uma coisinha como um terminho ali, muito chato. Então, a gente vai escrever desse jeito, beleza? Beleza. Ulinha é a derivada de quem está ali dentro do argumento da arco tangente. Então, a derivada do 4t é simplesmente 4, não é mesmo? Então, por isso que ficou 4 ali em cima no lugar do linha da tabela que tu está olhando, beleza? Beleza. Beleza, beleza. Muito bem, então, agora a gente tem que fazer o dv. Se esse cara todo foi o u, então só o dt vai ser o dv. dv igual a dt, logo v igual a t. Alguma dúvida? Não. Show, show de bola. Portanto, agora nós já temos a nossa integral. Não quer terminar ela agora, agora que eu comecei? Posso terminar? Beleza. Seguindo a mesma lógica da outra. Seguindo a mesma lógica da outra, a mesma conta, exatamente. Então, sempre que tu não souber, esse caso é um caso bem estranho, né? Porque chamar o dt de dv direto assim é meio esquisito.
E arcotangente é uma função que a gente não usa muito. Então, olha pro Liat lá que ele vai te dar. Ele vai te dar um norte, beleza? Sim. Show, show, show. Milhão. Deixa eu ver aqui. Provavelmente eu vou ter que fazer a integração por partes de novo, né? Porque vai ter ali a integral de t vezes 4 dividido por 1 mais 4t ao quadrado. Não, 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 não. Se Não você precisa? olhar lá na tabela, você pode usar a tabela, certo? Uhum. Ah, não, não, nem isso. Não vai ser uma integração por partes que você vai resolver. Vai ser uma integral por substituição simples. Aquelas que tu chama uma parte de u e o du está em outro lugar. Lembra? Uhum. Primeiro tipo de substituição que tem. Eu já vou te dar a dica. Tu vai ter que chamar de u a parte de baixo, tá bom? Sim.
Eu substituí ali 4t por u, daí ficou 4 dividido por um Não, mais... não, 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 não. Assim tu não vai conseguir resolver nada. Tu Não? tem que substituir toda a parte de baixo Toda? por U. Toda ela. Que daí tu desaparece com um, e assim tu consegue resolver o problema. Lembra de também elevar ao quadrado, né? 4t ao quadrado é 16t quadrado, né? Porque o tudo está ao quadrado aqui, né? O 4, eita, o 4 e o t também. Meu Deus do céu, essa caneta, velho. Certo? Certo. Deixa eu descrever mais bonitinho aqui. Ah, de novo eu cometi o mesmo erro, John.
Eu acredito, eu fiz isso aqui, mas eu acredito que eu errei. Eu vou te mandar a foto. Certo. Que eu acho que eu estou confundindo a questão ali da substituição. Acabei de mandar. Uhum. Não parece tão mal assim, mas você vai usando as letras a moda caralho, daí fica complicado. Tem hora que tem T e U junto na integral. Sim. Assim não vai dar certo. Tem que fazer com passo a passo, trocando as coisas na hora certa. Bem. Daria um meio ponto ali, vamos dizer assim. Que você mostrou LN, né? Parte da solução tem LN. Mais ou menos, né? Bem, então tá, eu vou fazer aqui. Vai ficar o V, se você fez certinho. Menos a integral de V, que no caso é o T, du, né? Então vem o 4 para fora. Fica o TDT aqui. 1 mais 4t ao quadrado. Se eu quiser, eu já escrevo 16t quadrado. Daí essa integral, ela se resolve por substituição simples. Uhum. Você pode dizer que u é 1 mais 16t ao quadrado. Daí quando você deriva isso para achar o du, para poder fazer a substituição, lembrando que aqui você tem tdt, você quer que no du apareça tdt, e aparece. Se você chamar tudo isso aqui, aparece. Então vai ficar 32t dt. Esse é o du. Uhum. Como na nossa integral ali a gente tem só tdt, eu vou isolar então o tdt. Vai ficar tdt igual a du dividido por 32. Portanto, vamos fazer a substituição agora. O 1 sobre 32 vai para fora. Du em cima, já joguei o 32 para fora, né? Então já substitui esse cara. E agora, como o cara de baixo é o u, então eu vou ter que trocar esse cara de baixo aqui por u. Chamei todo ele de u. Daí nesse ponto você acertou, porque essa integral aqui, de fato, é ln, né? E que por sua vez vai ficar 1,32. Quem é o ln de u? Ln de... Quem é o u mesmo, né? É 1 mais 16t ao quadrado. Então, voltando para cá, né? Que é a resposta do nosso problema. A gente apaga isso aqui. Eita, apagou também o rabinho do 4. E coloca isso aqui. Até para simplificar um pouquinho, né? Finalmente, t. Isso aqui dá para copiar tudo. 4 dividido por 32 é 8. Então vai ficar 8 embaixo. ln de 1 mais 16t ao quadrado. E falta uma coisa. Tu lembra o que falta no final? Mais C, a constante. Isso, exatamente. Muito bem. Então, o problema ali foi tu. Pelo menos tu percebeu que tu estava fazendo besteira, né? Porque Sim. apareceu uma integral com dt e u. Sim, não tá de todo mal lá, né? Mas as constantes estão erradas. Tinha uma integral junto com duas letras. O professor vai olhar aquilo e
vai esculachar. Sim. Mas tá top, tá top. Deu pra fazer meio pontinho e ia. E aí, que mais? Qual mais tu queres ver? Ah, podemos ver a J. J, beleza. Deixa eu pegar ela aqui. J. Cara, minha mulher tá logo chegando, eu vou ter que talvez parar a aula rapidinho pra ir abrir pra ela a porta, mas coisa de menos de um minuto. Não, sem A problemas. J é a. Essa que tem cosseno dentro. Ah, essa aqui você sabe fazer, pô. O problema é que ela é definida, né? A integral do x cosseno de πx você sabe fazer. Né? Vamos lá. Quem que é o u? Vamos fazer por partes, claro. Quem que é o u aqui? O u é o x. Uhum. Quem que é o dv? dv é o cosseno de πx. A sua integral, né? A integral do cosseno é o seno. Só que a integral do cosseno de x é o seno de x. A integral do cosseno de π tem o π dividido embaixo. A gente já falou sobre isso, né? Quando uma coisa está multiplicando o argumento, ele vai dividindo a resposta, certo? Certo. E agora você pode continuar, então. Uhum. Vou abrir lá. Ah, beleza. E aí, como foi a... desculpa, minha mulher que me atrapalhou. Qualquer Sim. coisa tu me fala, né? Uhum. Acredito que eu vou ter que fazer substituição simples novamente. Por quê? Porque apareceu o seno de π dentro? Isso, Não, cara, px. tu vai usar a mesma lógica que eu fiz, né? Ó, sim, você poderia resolver por integração, por substituição simples, mas tu não vai fazer isso porque você já aprendeu. Quando tem uma coisa dentro do argumento junto, o π, no caso, né? Uhum. Ele vai, quando você integra, por substituição simples, a gente sabe que ele vai para baixo dividindo. Então, tu não vai perder teu tempo fazendo a substituição simples. Tu simplesmente vai integrar o seno, a integral do seno é o cosseno, certo? Uhum. Só que na parte de baixo tu vai colocar mais um π multiplicando. Então vai ficar π ao quadrado na parte de baixo. Entendi. Vai lá, tenta fazer, depois tu me manda. Só pra, né? Qualquer coisa daí, a gente ajuda. Beleza.
Ah, acabei de mandar a foto de como é que eu fiz. Vamos ver, Rodrigão. E aí, acredito que só falta substituir pelos. Já como ela é definida. Perfeito, cara. Tá certinho, certinho mesmo. Parece que você fez a conta, né? Mas aqui você só mostrou as respostas, mas tudo bem. Bem, a parte definida não tem segredo. É só você, olha só, colocar a definição. Ah, um detalhe. Quando a gente tem definida, não tem constante, tá bom? Tá bom. Daí de 0 a 1,5. Daí é só colocar, né, as definições como a gente viu lá algumas aulas atrás. Né? Vai ficar final menos inicial, meio menos zero. Então vamos começar com meio aqui. Seno de uma pi vezes meio, ou meio pi sobre 2, né? Uhum. Que é o mais conhecido como 90 graus. Seno de 90 graus é importante, saiba, tá? Se tu não te lembras, joga na calculadora, ou lembra do círculo trigonométrico, né? Seno é no y, cosseno é no x. 90, o Sim. zero começa aqui, que é 90, que é 180, que é 270, por aí vai, paguei para. Ah, tá naquela apostila que eu te mandei, né? Primeira página. Uhum. Círculo trigonométrico lá, mostra tudo lá. Tu tem que aumentar a temperatura ali, eu coloquei no 2 para descongelar na geladeira, né? Voltando aqui, daí coloca o cosseno, senão não vai gelar a coca. Cosseno de π quadrado, também aqui π sobre 2, tá? E agora veja, é o final menos o inicial. Então, legal, né? Porque o inicial é zero. Daí, por exemplo, o primeiro cara já zera, que é zero que multiplica qualquer coisa. Dane-se. Uhum. E aqui o cosseno não, né? O cosseno de zero é 1. Tem que tomar cuidado. Tá bom? Tá bom? Só deixa eu fazer uma coisa aqui. Beleza. Agora, bem, daí se você for olhar lá na tabelinha, no círculo trigonométrico da apostila, você vai ver que o seno de π sobre 2 é 1. Então vai ficar 1 meio vezes 1 sobre π. O cosseno de π sobre 2 é zero. Aqui continua sendo zero. O cosseno de zero é 1. 1 sobre π quadrado. E daí tu vai ficar com... Olha só que bizarro, né? Tu vai ficar com 1 sobre 2π menos 1 sobre π ao quadrado. Tá feião, mas até dá para dar dá para deixar mais bonitinho, pelo menos dá para juntar numa fração só. Mas daí já virou frescura da minha parte, beleza? Sim. Tu pode dizer que isso aqui é 2π ao quadrado. Para virar 2π ao quadrado aqui eu tenho que multiplicar por π em cima e embaixo. E aqui eu tenho que multiplicar por 2 em cima e embaixo. Então essa é uma forma bonitinha de escrever a resposta, beleza? Beleza? A outra também já estava certa, só para fazer uma frescurinha. Muito bem, entendeu? Então a coisa é que você precisa aplicar em toda a sua resposta. Só isso. Quando tu está fazendo uma integração por partes, é isso. Lá quando a Uhum. gente treinou isso a primeira vez, a gente se preocupou só com a integral, porque era uma coisa só. Aqui não, aqui tem os dois termos que aparecem na integração por parte, certo? Certo. Lembre disso, esse é o único detalhe. Tranquilo. Show! E agora, bem, eu quero ver uma aqui legal para você fazer, que eu não quero contar o que deve ser feito, mas ela é bem rapidinha de fazer, que é a Beleza. M, tá bom? Então M. tu pegaria uma demorada. É a M. Eu não quero falar nada, eu quero ver se tu consegue fazer a M do começo ao fim, beleza? Beleza. Só se tu sentir assim, pô, professor, aqui não vai dar. Daí eu te dou um start aqui. Se não. Beleza, vou fazer aqui.
Só para ver se eu comecei certo, o U seria o Y e o Se o DU U, seria D. se o U seria o Y? Sim, o é o Y, o é o Y. E o DU é o cara que vai, que pela LIAT lá, né? É o Uhum, cara que não vai mudar nada quando tu integrar, não vai aumentar o grau, né? Se você integrasse o Y, a coisa ficaria muito pior, não é mesmo? sim. Exatamente. O problema é, o E está na parte de baixo, né? Será que não tem alguma forma de você simplificar as coisas colocando ele para cima antes de começar as integrações? Sim, Tem álgebras que nos permitem isso, né? Trocando o sinal dos expoentes, coisas assim, né? multiplicar por Não, menos um multiplicar meio, não. É né? só trocar o sinal. Vamos Uhum, lembrar daquela maravilhosa regra lá que nos diz o seguinte, que quando tu tens um a menos n, é a mesma coisa que a n, trocou o sinal, né? E uhum, se vale da esquerda para a direita, vale da direita para a esquerda também, entende? sim, Pode tirar a coisa da parte de baixo de uma fração se tu trocar o sinal, né? De novo, é isso aí, beleza? beleza. Beleza. E Qualquer coisa, pergunte. menos 2 Y vezes Y. Foi assim que eu também estou colocando, mas eu só estou em dúvida na questão do E na menos 2Y, se ficaria a mesma resposta. Como assim? A mesma resposta. A integral Se dele. a integral dele, no Ah, caso. sim, 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 sim. De novo, aquilo que nós já conversamos hoje, né? Que aconteceu nessa conta aqui. Uhum, A hora que eu integrei o cosseno, aquilo que multiplicava o x vai para baixo dividindo. Então, aquilo que multiplica o y aqui, né? Vai para baixo dividindo na sua integral. Vai ficar igual, mas tem esse menos 2 dividindo também, ok? uhum.
Bem, tente terminar essa aí, você já sabe o caminho, né? Só Uhum. tome cuidado para não perder muito mais tempo com essas integrais mais simples, né? Lembre que quando Sim, tiver algo multiplicando, na integral ela aparece dividindo. Na sim, derivada ela aparece multiplicando, né? Por exemplo, né? Não quero te confundir, mas se a gente estivesse falando de cosseno de πx, agora eu quero derivar ele, né? Isso aqui, sabe que a derivada do cosseno é o menos seno, certo? certo. Só que como o π está multiplicando o argumento aqui, ele vai para frente, multiplicando a derivada. Ok? Ok. Beleza. Então é isso, cara. É isso, tá bom? Bem, depois tu me manda aí se tu conseguir fazer, quando tu tiver mais Sim. tempo e mais tranquilidade. Então tá bom. Abraço aí, até quarta. Valeu. Obrigado. Até quarta. Bom fim. A gente também, valeu.